Então, teve uma época que eu precisei olhar para mim e eu precisei identificar todas essas feridas. E aí eu fui nomeando essas feridas e eu fui entendendo quando elas surgiram. E depois eu também passei uma ferida emocional muito grave no trabalho, né? Eu fui muito injustiçada e eu fui muito humilhada. E por isso eu decidi buscar esse conhecimento, porque eu precisava aprender a fazer essa gestão em mim, eu precisava aplicar em mim, né? Eu precisava entender todo esse contexto de feridas emocionais e eu precisava entender o que eu precisava fazer para eu evoluir. Então, eu quero dizer para vocês que estão aqui no canal, né, que estão aqui no projeto de inteligência emocional, né, porque esse canal aqui ele está sendo criado também para eu compartilhar com o projeto Aurora, né, com o projeto de um projeto social de responsabilidade emocional que eu tenho em parceria com o Ministério Público, que eu fui convidada, me sinto muito honrada de trabalhar com isso, porque eu era agente penitenciária, eu trabalhava num presídio, e ali é um lugar que as pessoas não têm inteligência emocional, como eu também não tinha. É um lugar que as pessoas, elas vêm também muito machucadas, né? São pessoas que têm uma ferida da injustiça muito forte, e por isso vão trabalhar com a justiça. E eu era uma dessas pessoas. E aí eu tive consciência que eu precisava desenvolver essa habilidade de inteligência emocional. Só que o sistema não pagou nada. O sistema não entregou esse conhecimento para mim. Eu precisei buscar esse conhecimento, só que eu só fui buscar quando eu passei por uma situação no trabalho, como servidora, de injustiça e de humilhação. E essa humilhação, essa injustiça, doeu muito na minha alma, né? E fez com que eu não coubesse mais dentro do sistema como agente penitenciária. E aí aquilo ali foi me adoecendo, foi me fazendo muito mal, muito mal. Eu não conseguia mais trabalhar, eu não conseguia mais colocar o meu uniforme, eu não conseguia mais lá realizar as atividades que eu tinha que fazer, porque é como se tivesse rompido ali dentro de mim, né? Algo assim muito grave contra os meus valores, contra os meus princípios, porque eu trabalhava de forma muito honesta. E por conta de um erro no sistema, um erro judicial, um erro que aconteceu, eu passei por essa situação dolorosa. E chegou um ponto da minha vida ali que eu, né, eu vou falar aqui para vocês porque eu preciso me despir de qualquer situação de soberba. Eu preciso me conectar com vocês através do meu processo de dor. E chegou num momento da minha vida que eu não cabia mais como servidora e eu tinha vontade até de tirar minha própria vida, porque eu não conseguia enxergar uma outra alternativa, a não ser a servidora pública. E eu cheguei a buscar todo tipo de ajuda, né? Eu cheguei a fazer terapia, eu cheguei a procurar psiquiatra, e aí eu comecei a fazer imersão de inteligência emocional, eu comecei a ler muito, a buscar muita espiritualidade, a me afundar em todos os tipos de conhecimento. Só que eu sabia que, do mesmo jeito que eu estava ali dentro, eu escolhi ser servidora pública, a única pessoa que poderia escolher sair daquele lugar seria eu. Porque eu fui injustiçada, mas eu tinha, como adulta, né, eu tinha a opção de sair daquele lugar que não me cabia mais. Eu tinha a opção de pedir a minha exoneração, né? E foi o que eu fiz, foi o que eu busquei, né? Porque eu falei, bom, se esse lugar que eu trabalho, de alguma forma, e eu estou dando só um exemplo, estou só contextualizando a minha história para que vocês entendam, e se esse lugar que eu trabalho não está sendo bom para mim, né? Não está me fazendo bem emocionalmente, mentalmente, fisicamente, porque eu tinha que gastar muita energia para tentar caber ali. E eu falei, então chegou a hora de fechar um ciclo. Eu preciso fechar esse ciclo. Eu preciso mudar de ambiente. Eu preciso ir para um novo, que eu digo que é o renovo. E Deus falava para mim: você vai para um outro lugar. Você vai fazer algo novo, algo diferente. E foi quando eu, né, fiz essa transição de carreira, que a partir de 2017 até 2022 eu fui buscar conhecimento, eu fui buscar estudar, eu fui buscar me tratar, porque eu chorava muito, porque eu tive um luto ali dentro de mim, né? Eu tive uma revolta dentro de mim, mas era uma ferida minha, ninguém tinha como curar essa ferida em mim, não tinha, né? Às vezes a gente fica esperando que alguém vai vir, vai curar e ninguém vai vir curar. Quem tem que curar essa ferida somos nós. E eu falo muito nos meus treinamentos de inteligência emocional. Talvez não foi você que foi responsável pela ferida que você carrega, mas nós somos responsáveis sim por curar nossas feridas, porque ninguém vai vir curar. Então, a cura interior, ela é uma responsabilidade nossa. Porque se eu não olho para dentro e eu não curo a minha ferida, aquilo ali vai ficando como se fosse para baixo do tapete e vai estourar em algum lugar. Vai estourar na minha saúde, vai estourar na minha vida financeira, vai estourar nos meus relacionamentos, vai estourar no meu trabalho, vai estourar em algum lugar. E eu ouso em dizer que pode desenvolver doenças psicossomáticas, pode desenvolver um câncer,
né? Pode desenvolver uma doença autoimune, porque o nosso corpo, ele externa tudo aquilo que está dentro. Então, se existe uma dor que ali a gente não está olhando, que está sendo ignorada, vai estourar de alguma forma. Então, é por isso que eu me encantei com a inteligência emocional. E o que eu estou falando aqui para vocês é o que eu vivo hoje. Eu preciso gerenciar as minhas emoções, porque o fato de eu ter saído, né, da instituição pública fez com que eu entendesse as minhas escolhas, a minha responsabilidade, né, sobre aquilo que eu sinto, porque muitos servidores, não lá, mas muitos servidores, muitas pessoas que trabalham em empresas, em órgão público, em vários lugares, né, até como professores, enfim, as pessoas elas ficam lutando para caber, elas ficam tentando a qualquer preço passar por aquela situação. E o mundo já está dizendo para ela, a vida já está dizendo para ela que aquele ciclo precisa ser encerrado. Só que muitas vezes o medo de faltar, o medo de recomeçar, ele impede. Né? Porque eu posso dizer para vocês, até então, mesmo com todas as feridas, mesmo com todas as dores, eu tinha uma zona de conforto ali, porque eu recebia meu salário todo mês, eu tinha 13º, eu tinha férias, né? Eu não tinha esse risco de ser mandado embora, né? Porque o servidor público ele tem uma estabilidade, mas eu não tinha mais brilho no olho, eu não tinha mais vontade de trabalhar nesse lugar. E isso estava me adoecendo. E eu tive que tomar essa consciência, tipo, eu não tô cabendo mais aqui, né? Como vocês, muitas vezes, precisam tomar essa consciência de fechar ciclo. Qual é o ciclo que eu preciso fechar? O que que eu preciso enfrentar, né? Qual é o lugar que eu preciso ir? E através de todo esse conhecimento, eu entendi que eu era uma metamorfose viva, né? O que que é uma metamorfose? A gente passa por vários processos de transformação. E eu criei um Instagram, que também é um canal, né? Mulheres em Transformação, porque eu sou essa mulher que está em eterna transformação. Você é essa mulher que está em eterna transformação, mas a gente também precisa se permitir, a gente precisa se abrir, porque se a gente não se permite, se a gente não deixa esse conhecimento vir, a gente entra num ouvido e sai pelo outro e não edifica o nosso coração, né? Então, é com muito amor, é com muita alegria que eu estou aqui gravando esse vídeo, para que chegue em pessoas que talvez nem eu imagine, né? Talvez eu nem sei quantas pessoas quantas pessoas serão alcançadas por esse conhecimento, né? E eu adoro a tecnologia, porque a tecnologia ela nos aproxima, ela alcança pessoas em todos os lugares. E eu até estava conversando com a promotora, né, que é a idealizadora do projeto Aurora. E eu falei para ela, porque ela me deu um empurrão, né? Ela fez uma solicitação que eu fizesse esse treinamento, esse curso, compartilhasse esse conhecimento com o projeto Aurora de forma virtual, para que pudesse passar para as meninas, né, ali do projeto, porque hoje a minha vida é muito corrida e tem momentos que eu não posso ir presencialmente. E isso dá um conflito, né? Porque eu tenho prioridades e né, a gente tem essa dificuldade de tempo. E aí ela, de forma muito inteligente, né, de forma muito madura, ela me solicitou. E eu precisei fazer uma gestão do meu tempo para poder conseguir conciliar. E aí eu aceitei isso como um desafio, me deu medo no começo, né? Mas eu falei, não, eu tenho certeza que isso é um projeto de Deus, eu tenho certeza que eu tenho capacidade para fazer. E eu me dispus, né, a fazer, a gravar, e esse está sendo o primeiro de muitos. E eu tenho certeza que se eu, né, através desse instrumento de Deus, através desse instrumento, né, de tecnologia, através dessa parceria com o Ministério Público, representada pela doutora Giskia, né, através de todo esse movimento, se eu conseguir despertar, se eu conseguir me conectar com uma única pessoa, se o que eu estou falando aqui edificar no coração de uma única pessoa, para mim, já está sendo grandioso. Porque o conhecimento ele só vale quando ele é compartilhado. Ele não vale se ele fica guardado. Então é com muita honra, com muita alegria, de forma gratuita, né? Porque quando a gente trabalha num projeto social, a gente trabalha de forma gratuita. E de forma gratuita eu estou colocando também todo esse conhecimento no YouTube, para qualquer pessoa poder assistir. E eu espero que isso alcance milhares de pessoas, porque esse conhecimento, ele é vida. Esse conhecimento, ele salvou a minha vida. A partir do momento que eu comecei a desenvolver essa habilidade de inteligência emocional, eu consegui saber qual era o ciclo que eu precisava fechar, qual era o ciclo que eu precisava abrir, aonde eu tinha que sair e aonde eu teria que estar. Então, se hoje eu estou aqui, né, da minha casa, e eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu estou gravando aqui da minha casa. Ó, aqui, ó. Se eu tô gravando aqui da minha casa hoje, é porque isso um dia foi um desejo do meu coração, em gravar
esse conhecimento para alcançar pessoas que têm sede de conhecimento, sede de transformação, sede de vencer, sede de vitória, assim como eu tive. Porque eu falei, eu não vou aceitar isso para mim. Eu não vou me aposentar nesse lugar.